Vamos lá. Gente, muito boa noite para vocês. Eu vou disponibilizar a partir de semana que vem, Aninha. Final dessa semana, começo da semana que vem. Beleza? Gente, muito boa noite para vocês. Espero que todo mundo esteja bem. Vamos continuar aqui nossa matéria de direitos humanos, né? Vamos retomar nosso conteúdo de semana passada e vamos continuar caminhando. Seguinte, semana passada a gente encerrou a nossa matéria explicando e falando sobre algumas características dos direitos humanos. Começamos a falar então sobre quais seriam as principais características dos direitos humanos. Falamos que os direitos humanos eles têm como características serem históricos, né? Falamos da historicidade, é uma das características, que os direitos humanos eles vão sendo formados ao longo do tempo, os direitos humanos eles vão sendo construídos, ou seja, eles vão ultrapassando a história na sua formação, né? Os direitos humanos e todo o corpo dos direitos humanos vai sendo moldado ao longo da história, a partir de eventos, a partir de revoluções, a partir de movimentos, a partir de transformações históricas, sociais, a partir de vários fatores históricos e a partir de várias conquistas históricas, os direitos humanos foram sendo formados, ou seja, eles são históricos por isso. E a última característica que a gente falou sobre os direitos humanos, falando que os direitos humanos eles são universais. O que significa falar que os direitos humanos são universais? Significa falar que os direitos humanos eles são acessíveis a todos. Significa falar que os direitos humanos eles são abrangentes a todas as pessoas, a toda pessoa humana, independentemente de cor, independentemente de religião, independentemente de sexo, independente de qualquer fator. Os direitos humanos são extensíveis a todas as pessoas, não sofrendo restrições e não havendo, não havendo filtro em relação a estes direitos humanos, no que diz respeito a serem aplicados a todas as pessoas, ou seja, os direitos humanos eles são inerentes a todo ser humano, ou seja, eles são universais. Beleza? Paramos aí e vamos continuar então a nossa fala e a nossa explicação falando das características dos direitos humanos. Bem, o que eu queria falar com vocês é o seguinte, a gente falou aula passada que um documento histórico, um documento normativo que foi muito importante para consolidação, né, dos direitos humanos foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E eu queria continuar tratando da Declaração Universal dos Direitos Humanos para tratar o seguinte, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela foi o marco da internacionalização dos direitos humanos. Os direitos humanos eles passaram a ser previstos em tratados internacionais e passaram a ser ampliados além das fronteiras de cada país, justamente a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela é o marco da internacionalização ou transnacionalização dos direitos humanos. E aí eu queria deixar claro para vocês o seguinte, até a feitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós tínhamos apenas a proteção nacional dos direitos humanos. Cada país cuidava dos direitos humanos dos seus cidadãos. Ou seja, cada país cuidava e protegia os direitos humanos dos seus cidadãos. Ou seja, qualquer violação aos direitos humanos teria que ser tratada internamente, ou seja, nacionalmente. A partir do momento que a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela é promulgada, esse paradigma da proteção nacional dos direitos humanos é rompido, é superado e surge então os sistemas globais de proteção dos direitos humanos. Surgem os sistemas globais e surgem os sistemas regionais de direitos humanos. Mais especificamente no que tange a Declaração Universal dos Direitos Humanos, surge o sistema global de proteção dos direitos humanos,
Porque em 1948 é criada a ONU, a Organização das Nações Unidas é criada, e aí nasce um sistema global, um sistema internacional de direitos humanos, em que começa a haver a chamada proteção compartilhada dos direitos humanos. Proteção compartilhada dos direitos humanos. Os direitos humanos passam a ser previstos não só internamente, não só nacionalmente, mas também de maneira externa, também de maneira internacional. Agora nós temos dois sistemas, o sistema nacional de cada país e um sistema internacional que é o da ONU. Surge então a proteção compartilhada dos direitos humanos. Beleza? Bacana. Dentro disso, e eu queria... Dentro de universalização dos direitos humanos, universalidade dos direitos humanos, eu queria fazer uma ressalva e trazer aqui um parênteses aqui para vocês. O que prevalece na doutrina de forma majoritária é que os direitos humanos eles são universais. É que os direitos humanos eles são extensíveis a todo indivíduo, né? E são extensíveis a todas as pessoas, tendo uma abrangência universal, né? Tendo uma abrangência realmente internacional, em todo lugar. Só que é o seguinte, não sei se vocês concordam, mas é difícil promover e fornecer direitos humanos em todos os países. É complicado promover direitos humanos em países que têm culturas diferentes. Porque percebam, existem países que têm culturas diferentes e têm um entendimento diferente acerca de determinadas questões. Por exemplo, tem países que o trabalho escravo é comum. Tem países que o trabalho de crianças é comum. Tem países que, por exemplo, a prática da tortura, principalmente países do Oriente Médio, é uma prática comum. Tem países que a questão da saúde, ela não é da forma como a gente vê hoje. Não sei se vocês já viram lá na Índia, eles têm o costume de colocar as pessoas que estão doentes nos rios ali. E os rios ali da Índia, eles são super contaminados. Eles são super poluídos. Eles não comem diversos tipos de carnes, alimentos, porque eles querem proteger os animais. Ou seja, cada país tem uma cultura específica e cada país tem determinados costumes inerentes ali àquela população. E como que se pode então pegar um grupo de direitos humanos e se aplicar totalmente para essas pessoas e totalmente para esses países que têm essas culturas diferentes? Surge então um contraponto em relação a essa universalização dos direitos humanos. Certa parcela da doutrina e certa parcela de pessoas que trabalham e tratam dos direitos humanos, eles indicam que na verdade não existe uma universalização dos direitos humanos. O que existiria na verdade era uma ocidentalização dos direitos humanos. Que a intenção não era transmitir todos os direitos humanos, ou não era transmitir a universalidade dos direitos humanos, mas era transmitir principalmente direitos advindos do Ocidente, principalmente direitos humanos provenientes da cultura ocidental. E a partir disso, a partir desses direitos aí humanos que partem aí do Ocidente, os direitos humanos não seriam os mesmos em todos os lugares. Não seriam os direitos humanos do Brasil os mesmos que os direitos humanos da Índia. Não seriam os mesmos que os direitos humanos na Rússia, ou na Austrália, ou nos Estados Unidos. Para quem defende essa doutrina, os direitos humanos eles variariam de acordo com cada lugar e de acordo com a cultura de cada lugar. A esse entendimento dá-se o nome, e aí eu queria que vocês soubessem isso, que isso cai demais em OAB em concurso, dá-se o nome
de relativismo cultural, tá? A essa suposta, tá? A essa suposta não universalização dos direitos humanos, a essa suposta repartição dos direitos humanos no sentido que a cultura de cada país e a realidade social de cada país seria um problema para a validade dos direitos humanos em todos os países. A esse nome dá-se o nome de relativismo cultural. Beleza. O que prevalece, o que tem prevalecido hoje? Tem prevalecido ainda a ideia que os direitos humanos, eles são universais. Prevalece de forma majoritária na doutrina e na jurisprudência que os direitos humanos, eles ainda continuam universais. Os direitos humanos, eles são universalizados, eles são extensíveis a todas as pessoas e a todos os lugares do mundo, sendo que é considerado ou é passado a considerar que essas culturas de cada país, que esses costumes de cada país, eles não podem ser ignorados. Eles não podem ser ignorados. Mas eles não podem ser defendidos ao ponto de justificar violações a direitos humanos. O que tem prevalecido, então, é que essas culturas diferentes, esses costumes diferentes e esses países com características diferentes, essas particularidades, elas devem ser levadas em conta, tá? Elas realmente devem ser consideradas, mas nunca de maneira ou de forma a impedir que seja proporcionado o mínimo de direitos humanos a todo mundo. Ou seja, o que se deve entender pela questão de universalidade de direitos humanos, que os direitos humanos seriam universais, é que todo ser humano é titular de um conjunto de direitos humanos. Todo ser humano é titular de um conjunto de direitos humanos, independentemente das leis e da cultura de cada estado. Sendo que, como eu falei, a cultura, a lei, a realidade social, ela deve ser considerada, ela deve ser levada em conta, mas ela não deve impedir, ela não deve excluir os direitos humanos aplicados a cada pessoa. Ou seja, uma cultura, ela deve ser considerada, uma realidade social, ela deve ser considerada, mas o conjunto mínimo de direitos humanos, ele prevalece e ele deve ser válido até mesmo sobre essa cultura. Ou seja, considera-se que ainda que haja culturas, ainda que haja peculiaridades, ainda que haja realidades sociais distintas, os direitos humanos, eles prevalecem e devem ser aplicados a todos, devem ser oferecidos a todos e devem ser promovidos a todos, ainda que em cada país eles não sejam exercidos integralmente. Beleza? Tranquilo? Deu para entender, gente, isso? Deu para entender essa parte? Gente, tudo bem? Então tá beleza, então. Queria que vocês soubessem que existe esse relativismo cultural, tá? Existe uma parcela da doutrina, tá? Pessoas que entendem que os direitos humanos, eles não seriam os mesmos em cada país, e a cultura de cada país, ela varia e faz com que os direitos humanos não sejam acessíveis a todo mundo. Isso dá-se o nome de relativismo cultural. Ou seja, a contrariedade aí está entre universalidade e relativismo. Vou até colocar aqui. A disputa está entre universalismo e relativismo. Mas o que prevalece é o universalismo dos direitos humanos. O que prevalece é que os direitos humanos, eles são acessíveis a todo ser humano.
ainda que em cada cultura não sejam exercidos integralmente. Mas toda pessoa humana tem que ter direitos humanos inerentes a ela. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Vamos colocar aqui, ainda nessa pegada, né, de universalidade, nós vamos tratar agora do chamado, não é uma característica, tá? Ainda estou dentro de universalidade dos direitos humanos. Nós vamos tratar agora, é outro asterisco, tá? Outro parênteses aqui. Nós vamos tratar do chamado jus cogens, tá? Ou a melhor pronúncia, né, vinda do latim seria ius cogens, tá? Ius cogens. O que significa ou o que é esse ius cogens? Esse ius cogens, ele tem origem no direito internacional, tá? E basicamente o ius cogens, ele é fundamentado e ele é calcado no reconhecimento da existência de direitos e obrigações naturais, independentemente de previsão em tratados internacionais. Então vamos lá, para quem estiver anotando, o que significa ius cogens? É o grupo, tá? É o grupo de direitos e obrigações naturais, é o grupo de direitos e obrigações inatas próprias do ser humano, independentemente da previsão de tratados internacionais. O que são essas questões? Significam que existem determinados direitos que eles já nascem com a pessoa. Existem grupos de direitos que não precisam ser previstos em tratados internacionais. Existem determinados grupos de direitos que são inatos ao ser humano. Ou seja, eles são próprios da condição humana. Ou seja, a partir do momento que o ser humano nasce, ele já adquire esse direito. E é justamente nesse sentido que nós temos os direitos humanos. Os direitos humanos, não que eles fazem parte. Os direitos humanos, eles são caracterizados como ius cogens. Esses ius cogens é um grupo de direitos que é reconhecido internacionalmente por cada país, tá? É reconhecido de maneira universal por cada país, sem precisar isso ser previsto em tratado, sem que isso seja previsto em um tratado internacional. Ou seja, o ius cogens é um grupo de direitos inerentes ao cidadão, é um grupo de direitos inerente à pessoa em todo lugar do mundo e reconhecido internacionalmente por todos os países, mesmo que não haja previsão em tratados internacionais. O ius cogens são normas imperativas, são normas que devem necessariamente ser aplicadas. O ius cogens são normas de direito internacional que necessariamente devem ser cumpridas. Sendo, o André falou, seria um direito não positivado? Seria um direito não positivado, André. No sentido de não estar previsto em um tratado internacional, tá? Mas detalhe, não é porque ele não está positivado que ele não tem força cogente. E até isso que nós vamos falar. O ius cogens significa, né, direito cogente, ou seja, direito impositivo. É um direito que deve ser cumprido por todos os países e ele não pode ser revogado. Não pode se abrir mão do ius cogens. E eu estou dando esse contexto justamente para falar que os direitos humanos, eles são caracterizados e eles são identificados como ius cogens. Os direitos humanos, eles são normas imperativas do direito internacional. Eles são obrigatórios de ser cumpridos entre os países, ainda que não haja previsão de direito internacional. E eles não podem ser revogados, tá? Eles não podem ser revogados. Um exemplo de direitos humanos, e mais nesse sentido de ius cogens, a vedação à tortura. Tá? Vedação à tortura. Em todos os países do mundo, a tortura, tá? E aí quando eu falo, né, todos os países do mundo, né, todos aqueles países que têm como finalidade a paz, né? Todos os países ali que seguem a ONU, que
que assinaram, né, a Carta de São Francisco à ONU. Então, a vedação da tortura. A tortura é uma norma cogente, é um ius cogens, porque em todos os países do mundo, ainda que não tenha uma previsão expressa, ainda que não tenha um tratado internacional falando de forma clara da tortura, a tortura é uma norma cogente em que todos os países, né, do mundo buscam considerar e respeitar ela. O direito também à não escravidão, vedação da pornografia infantil, ou seja, são ius cogens. Não existe uma previsão expressa disso em tratado, mas são reconhecidos, né, internacionalmente pelos países mundiais e não podem ser revogados, devem ser cumpridos. E os direitos humanos, eles se enquadram como ius cogens, tá? Os direitos humanos, eles são considerados, eles se caracterizam como ius cogens. Beleza, vamos lá. Vamos falar aqui de outra característica aqui dos direitos humanos. Outra característica dos direitos humanos que nós temos que considerar é a chamada relatividade, tá? Outra característica dos direitos humanos que nós temos que tratar é a chamada relatividade. O que significa relatividade? A relatividade significa dizer que os direitos humanos, eles não são absolutos. Os direitos humanos, eles não são absolutos. Eles podem sofrer limitações, tá? Eles podem ser limitados no caso de haver algum tipo de confronto com outros direitos ou no caso, por exemplo, de grave crise institucional. Vamos dar um exemplo aqui no Brasil. Vocês já estudaram direito constitucional, não já? Já tiveram direito constitucional? Vocês estudaram sobre o estado de defesa e o estado de sítio? Que são situações de anormalidade num país? No estado de defesa, no estado de sítio, os direitos eles não podem ser limitados? Por exemplo, o direito à reunião não pode ser limitado. Direito, por exemplo, a sigilo de correspondência pode ser violado. A liberdade de associação pode ser limitada. Não existem direitos durante o estado de defesa, o estado de sítio, que podem ser limitados? Sim, e eles podem ser limitados por quê? Justamente pela situação de grave crise institucional. Imagina numa situação de guerra, gente. Apesar das pessoas terem direitos humanos, esses direitos humanos eles podem ser limitados, né? Eles podem sofrer restrições por causa daquela situação específica. Por exemplo, o confronto aí de direitos. Liberdade de expressão, tá, gente? A liberdade de expressão é absoluta? Não. O que a Constituição Federal diz? É livre a manifestação do pensamento, certo? Sendo vedado o quê? O anonimato. Ou seja, a pessoa ela tem liberdade de falar o que ela quiser. Mas ela não pode se omitir, ela não pode se valer do anonimato para não responder, né, civilmente, para não responder criminalmente. Ou seja, existem situações em que os direitos humanos eles podem ser limitados, eles podem ser restringidos. Na situação de confronto com outro direito, né, ou também no caso de situações específicas. Por exemplo, vamos colocar aqui, nós temos, que é um direito fundamental nosso, né, e é considerado direito humano, o direito à privacidade, certo? Direito à privacidade. Mas um exemplo disso, quando a pessoa inscreve no Big Brother, gente, quando a pessoa inscreve no Big Brother, a imagem dela, a privacidade dela, ela mantém a privacidade dela ou acaba sofrendo uma limitação na imagem dela? Acaba sofrendo uma limitação, pô, não tem jeito. Ela inscreveu no Big Brother, vai assumir ali, né, as obrigações ali do contrato. Ela vai ser obrigada a se expor. Ou seja, não tem como ela não se expor. Ou seja, a privacidade da pessoa ela pode sofrer uma limitação. Eu, inclusive, não sei se já falei pra vocês, eu já inscrevi 3 vezes no Big Brother. E
hoje, né, eu sou uma pessoa que eu sou super, né, discreta, não gosto da minha privacidade e tudo mais, não tem rede social, não gosto de me expor e nada. Mas se eu tivesse sido selecionado pro Big Brother, o que ia acontecer com a minha privacidade? Ia pro espaço, certo? Minha privacidade ia pro espaço. Então, existem situações em que o direito humano, né, os direitos humanos, eles podem ser limitados, eles podem ser restringidos, principalmente, né, e analisando aí no caso concreto, beleza? O que eu quero falar? Os direitos humanos, eles não são absolutos, tá? Os direitos humanos, eles não são absolutos, né? Como na maioria das coisas no direito, né, gente? Nada é absoluto. Então, os direitos humanos, eles não são absolutos, os direitos humanos, eles são relativos. Beleza. Vamos falar aqui de outras características dos direitos humanos. Nós vamos falar agora em relação à irrenunciabilidade. Vamos falar aqui em relação à irrenunciabilidade dos direitos humanos. O que significa isso? Significa falar que os direitos humanos, eles não podem ser renunciados pelo ser humano. Eles não podem ser renunciados pelas pessoas. Por quê? Se os direitos humanos, eles são inerentes à condição humana, ninguém pode abrir mão da sua própria natureza, tá? Olha essa frase da doutrina que ela faz muito sentido. Se os direitos humanos, eles são inerentes à condição humana, ninguém pode abrir mão da sua própria natureza. Ou seja, significa que nenhuma pessoa, tá? Nenhuma pessoa, ela pode abrir mão, tá, do seu direito humano. A última característica que a Duda falou, a relatividade. Relatividade. Beleza? Relatividade. Beleza? Então vamos lá. Os direitos humanos, então, gente, eles não podem ser renunciados por nenhum ser humano porque faz parte da própria natureza deles. Ou seja, os direitos humanos, eles são... Não, agora nós estamos falando da irrenunciabilidade. Agora nós estamos falando da irrenunciabilidade. Beleza? Os direitos humanos, então, gente, eles são indisponíveis tanto pela pessoa, tanto pelo particular, quanto pelo Estado. Isso é até ratificado pelo que a gente chamou de ius cogens. Ou seja, existem grupos de direitos que nascem com as pessoas, que são os próprios direitos humanos. Ou seja, os direitos humanos, eles são irrenunciáveis, ou seja, eles são imutáveis. Enquanto a pessoa viver, ela continua com ele. E aí eu queria falar com vocês algo que é bastante importante no que diz respeito a essa irrenunciabilidade dos direitos humanos. Existe um caso, tá? Existe um caso que é crucial, que é fundamental para essa consolidação do que a gente entende como irrenunciabilidade. Isso fica muito claro nesse caso. Existe um caso, eu vou falar desse caso na França. Foi um caso na França. E aí eu vou falar o nome do caso aqui. Existe um caso na França, que é o caso Morsange-sur-Orge, tá? Morsange-sur-Orge. Então vou colocar aqui, eu queria que vocês anotassem esse caso aqui, tá? Morsange-sur-Orge, tá? Caso Morsange-sur-Orge. Queria que vocês anotassem esse caso. Por quê? Porque esse caso é emblemático nos direitos humanos no que tange a essa irrenunciabilidade. Se liga só no que é esse caso. É até motivo de graça, né? Mas vocês vão ver que é verdade. O nome desse caso, Morsange-sur-Orge, é o nome de uma boate. É uma casa noturna. Na França, antigamente, início aí do século XX, eles tinham o costume de arremessar anões. Arremessar anões. Isso mesmo que vocês ouviram. Sabe anão? Anão mesmo, tá? Pessoa pequenininha. Eles tinham o costume de arremessar anões. Então o que eles faziam? Nas casas noturnas na França, eles colocavam um monte de colchão
colocava um monte de colchão no chão, pegava os anãozinhos e arremessava. Jogava e jogava. Pegava o anão e jogava. Como se fosse um saco de arroz. E aí, o que era essa disputa? Quem jogasse o anão mais longe, ganhava. Quem jogava o anão mais longe, ganhava. Isso eu tô falando sério, tá? E isso foi feito numa casa noturna. Justamente nessa casa noturna que eu coloquei, que é o nome do caso. Nessa casa noturna Morsang Sword. O que aconteceu nessa casa noturna? Aconteceu justamente isso. Eles estavam realizando essa brincadeira, tá? Eles estavam realizando essa brincadeira com os anões, especificamente com um anão, tá? Especificamente com um anão específico. E aí chegaram lá as autoridades e acabaram com a festa. Chegaram as autoridades e acabaram com as festas. A prefeitura, na verdade, né, foi a prefeitura, ela descobriu que estava tendo essa prática, chegou lá na casa noturna, fechou a casa noturna, interditou a casa noturna e proibiu deles fazerem arremesso de anões. O que aconteceu? O próprio anão, ele recorreu. O próprio anão, se liga só, o próprio anão que estava sendo arremessado, ele recorreu desse ato administrativo da prefeitura e falou que ele queria fazer isso. Para ele não tinha problema, porque era o trabalho dele e ele estava ganhando dinheiro. Esse caso, ele tomou, né, rumo, uma repercussão grande, foi parar no Conselho do Estado da França, inclusive chegou até no Comitê de Direitos Humanos da ONU, e a grande questão era a interdição da casa noturna, sendo que o governo do Estado francês, né, a justiça francesa e a ONU, todas elas apoiaram a interdição da casa noturna e a proibição de arremesso de anões, justamente com o fundamento de manter a dignidade da pessoa humana, no caso o anão. Ou seja, mesmo que o anão quisesse continuar, mesmo que o anão não visse problema em ser arremessado, o Estado não poderia dispor dos direitos humanos dele. O Estado teria que manter e preservar os direitos humanos dele. Isso, a justiça francesa decidiu dessa forma e a ONU decidiu dessa forma. E aí a decisão foi em que sentido? A dignidade humana do anão, ela se sobrepõe aos seus interesses. A dignidade da pessoa humana, no caso do anão, né, da parte do recorrente, não pode ser disposta, ou seja, é indisponível a dignidade da pessoa humana do anão, mesmo contra a vontade dele. Ou seja, nesse caso ficou claro o seguinte: os direitos humanos, eles são indisponíveis, mesmo que a pessoa queira abrir mão deles. Mesmo que a pessoa quiser, os direitos humanos, eles são indisponíveis, não só pela pessoa, quanto pelo Estado também. Mesmo se uma pessoa quiser abrir mão dos direitos humanos, o Estado tem que atuar para manter, para preservar. E mesmo que a pessoa queira abrir mão dos seus direitos humanos e dispor dos seus direitos humanos, ela não vai poder fazer isso porque estes são indisponíveis. E eu queria que vocês gravassem esse caso, tá? Caso Morsang Sword, que é o nome da casa noturna, que é o nome da boate que deu origem a todo esse caso. Ou seja, foi um caso de um anão que deu origem e que cristalizou, né, essa situação de indisponibilidade aí dos direitos humanos. Beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui. Outra característica dos direitos... vou até continuar falando um pouquinho em relação da indisponibilidade. Não, beleza. Eu falei agora da indisponibilidade ou falei agora da irrenunciabilidade? Irrenunciabilidade. Tá, beleza. Vamos lá. Continuando aqui falar da questão da irrenunciabilidade, vamos até falar algumas coisas aqui que eu queria trocar uma ideia aqui com vocês. Essa questão da irrenunciabilidade, ela traz algumas
discussões... Calma aí, rapidão. A Ingrid perguntou aqui. Professor, no caso de estupro de vulnerável, por exemplo, uma menina de 14 anos que possui a intenção de realizar o ato, é um caso dessa irrenunciabilidade total. Total, Ingrid. Muito bem pensado e excelente pergunta. Mesmo que uma... Vamos colocar aqui, né? No caso, se for até 12 anos, criança, né? De 12 para cima, adolescente. Mesmo que uma menor de idade ela queira realizar o ato, ela não pode abrir mão da sua dignidade sexual. Primeiro porque ela não tem condições, e aí é entendimento, tá, gente? Ela, presumivelmente, tá? Presumivelmente, ela não tem condições psicológicas de discernir o que é melhor para ela. E em relação à sua dignidade sexual, ela não pode abrir mão. Em relação à sua dignidade sexual, é indisponível. Ela não pode abrir mão e o Estado tem o dever de preservar isso. Tanto é que no caso de estupro de vulnerável, sempre foi, né, ação pública incondicionada. O que é ação pública incondicionada? Sei que ainda vocês não viram, mas a titularidade para entrar com processo é do Ministério Público. Não é a menor que tem que querer processar, não é a família da menor que tem que autorizar, não, é o próprio Ministério Público que de forma autônoma e de forma direta decide por processar, tá? Então, esse caso aí que você colocou, Ingrid, sensacional, tá? É isso mesmo. Em relação à dignidade sexual de uma menor, ela não pode dispor dela. Ela não pode dispor dela. Ainda que ela queira, é indisponível, ou seja, nasce com ela, é ius cogens, é uma norma imperativa, e o Estado tem o dever de preservar. É esse sentido também, trazendo para cá, tá? Parabéns aí pelo desenvolvimento do pensamento e pelo link aí, que foi muito bom. E até continuando, nesse sentido, eu queria trazer algumas coisas aqui para vocês. Por exemplo, essa questão da irrenunciabilidade dos direitos humanos, ela traz algumas discussões, ela traz algumas celeumas no nosso ordenamento jurídico, principalmente no que diz respeito a, por exemplo, o direito à vida. Então, algo que é muito discutido, eutanásia. Eutanásia, e aí? Poderia fazer ou não eutanásia? Poderia, será, fazer uma eutanásia? Já que nós estamos falando de direitos humanos, como é que faz? Uma pessoa está sofrendo, está à base de remédio, está respirando só por aparelho. E ela quer que que alguém ali desligue o aparelho para ela. E aí, nesse caso, teria que ser respeitado o quê? A vontade da pessoa que está doente ou o direito à vida? Outra situação aqui, e isso caso que eu tô falando, tá, gente? Tudo que já chegou no judiciário, tá? Essa questão da eutanásia é pacífica porque o questionamento é o seguinte: se a vida é irrenunciável, né, se não tem como abrir mão da vida, como que valida a eutanásia? Né? Como que valida o aborto? Não tem como, né? Se a vida é irrenunciável, como que eu vou justificar então a eutanásia? Ou como que eu vou justificar o aborto? Então, em relação à eutanásia, é pacífico, né? Proibido e é crime, né? É crime. Mas olha outra questão aqui que gera um pouco de dúvida, e essa é um pouco mais divergente. Transfusão de sangue em testemunha de Jeová. Transfusão de sangue em testemunha de Jeová. Não sei se vocês sabem, o pessoal que é da religião Testemunha de Jeová, eles não aceitam transfusão sanguínea. Eles não aceitam transfusão sanguínea. Então imagina a seguinte situação. Imagina que uma pessoa que é testemunha de Jeová, ela sofre um acidente grave de carro. E ela é levada para o hospital. E é o seguinte, tem que fazer cirurgia e tem que, né, transfusão de sangue aí em cima dela. Ela pode se recusar? E eu pergunto para vocês, tá? Só para ver o que vocês acham. Uma pessoa que é testemunha de Jeová, ela pode recusar uma transfusão sanguínea, mesmo que ela corra risco de morte? Eu acho que ela pode até recusar, mas os médicos não vão acatar a recusa dela. O que vocês acham? Já que ele falou que acha que pode recusar, mas o médico não é obrigado a acatar. O que vocês acham? Alguém aí
outra opinião. Vocês entenderam a situação? Uma pessoa que é testemunha de Jeová sofre um grave acidente. Ela pode recusar a transfusão sanguínea ainda que haja risco de morte? Não precisa preocupar em falar o que é certo, tá, gente? Não precisa preocupar em acertar ou errar. Só quero que vocês me falem a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que pode? Vocês acham que não pode? Gente, dá um feedback aí. Não deixa sozinho, não. Reginaldão falou que acha que pode. Bom, vamos lá. Depois da irrenunciabilidade, eu falei depois da irrenunciabilidade. Depois da irrenunciabilidade, deixa eu ver aqui. Não, tô ainda na irrenunciabilidade. Tô ainda na irrenunciabilidade, ô Maria. Beleza? Tô na irrenunciabilidade ainda. Seguinte, gente. Antigamente, até 2011, era considerado que o pessoal que era testemunho de Jeová poderia recusar a transfusão sanguínea, com base no direito e na liberdade de religião. E eles poderiam seguir os costumes ali daquela religião. Desde 2012 para cá, a jurisprudência esmagadora tem considerado que, mesmo que eles neguem, os médicos podem realizar transfusão sanguínea, e não serão responsabilizados nem o médico nem o hospital, porque o que deve prevalecer é o direito à vida. A Laís colocou, havendo meio de salvar a vida da pessoa, acredito que poderia realizar transfusão de sangue sim, mesmo a pessoa negando. É justamente isso, Laizinha. E dentro do que a Kelly também falou. A pessoa, ela pode até se recusar. E ela tem direito, né, liberdade aí de religião, né? Direito e liberdade de culto e direito e liberdade de expressão religiosa. Mas os médicos devem fazer a transfusão sanguínea e nem eles, nem o hospital deve ser responsabilizado, porque entre o direito à vida e entre o direito de religião prevalece o direito à vida. Entre o direito à vida e o direito à liberdade de expressão religiosa prevalece o direito à vida, ou seja, o direito à vida prevalece, beleza? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Próxima característica aqui dos direitos humanos, nós vamos falar da indivisibilidade, tá? Nós vamos falar aqui da indivisibilidade dos direitos humanos. O que significa falar da indivisibilidade dos direitos humanos? Falar da indivisibilidade dos direitos humanos significa dizer que os direitos humanos, eles são... Calma aí, gente. Falar dos direitos humanos... Achei que alguém tinha anotado aqui. Não. Falando dessa questão da indivisibilidade dos direitos humanos, significa falar que os direitos humanos, eles são considerados um só. Significa falar que eles são considerados em unicidade. Quando a gente fala em indivisibilidade dos direitos humanos, significa dizer que os direitos humanos, eles se complementam, tá? Os direitos humanos, eles se complementam. Então, quando se oferece ou quando se providencia um direito humano, não tem como se oferecer um direito humano isoladamente. Ou seja, todos os direitos humanos são oferecidos de maneira conjunta e de forma conjunta. Ou seja, a indivisibilidade de direitos humanos significa que os direitos humanos, eles são integrados. Ou seja, não se oferece um direito humano solto do outro, não se oferece um direito humano isolado do outro. Pelo contrário, os direitos humanos, eles são considerados um único corpo. Os direitos humanos, eles são considerados um único corpo, sendo que o seu provimento não pode se dar de maneira repartida. Ou seja, quando se oferece direitos humanos, deve se oferecer todos juntos. Direitos sociais, direitos econômicos, direitos culturais, direitos políticos, direitos individuais, todos estes são oferecidos juntos, sendo que eles não podem ser repartidos.
tá? Eles não podem ser repartidos. Eles são indivisíveis, ou seja, não pode haver divisão dos direitos humanos. Eles são um só. Detalhe, e aí queria fazer um asterisco aqui. Existe não é bem um doutrinador, ele é um professor, que ele é chamado, vou até colocar o nome dele aqui, James Nichol. Existe esse professor aqui, que ele é chamado, né, ele é um professor conhecido na área de direitos humanos, que ele diz que essa indivisibilidade ela não seria possível nos países subdesenvolvidos. Esse James Nichol, ele diz que nos países em desenvolvimento, nos países subdesenvolvidos, em razão do contexto, em razão da realidade desses países, não seria possível ofertar todos os direitos humanos de uma vez. Existiriam países que somente uma parte dos direitos humanos seria oferecida. O raciocínio dele, ele até faz um paralelo aqui com uma ponte. Ele fala o seguinte: olha, uma ponte, se você tirar várias peças da ponte, se você tirar várias... como fala? Não é peça. Se você tirar várias peças da ponte, ou se você tirar vários tijolinhos da ponte, a ponte inteira cai. Agora, não é obrigatório construir uma ponte inteira de uma vez. Uma ponte não deve ser construída ou não pode ser construída inteiramente de uma vez. Ela pode ser construída aos poucos. Primeiro você constrói a base, depois você constrói outras partes dela. Apesar desse apontamento do James Nichol, dele considerar que principalmente nos países em desenvolvimento, né, tem até certo nexo isso, não dá para oferecer todos os direitos ao mesmo tempo. Existem países que a realidade social não vai permitir se oferecer todos os direitos sociais, todos os direitos econômicos, todos os direitos políticos. Não, vai existir países que só parte dos direitos humanos vão poder ser aplicados. Apesar disso, o que prevalece na doutrina é que os direitos humanos, eles realmente eles são indivisíveis, né? Os direitos humanos, eles realmente são compartilhados e eles são únicos entre eles, ou seja, o oferecimento deles tem que ser feito, né, de maneira conjunta. Outra característica dos direitos humanos que nós temos, gente, é a chamada imprescritibilidade, tá? O que é a imprescritibilidade dos direitos humanos? Significa dizer que a pretensão dos direitos humanos, a pretensão, né, de respeito e concretização dos direitos humanos não se esgota pelo passar dos anos. Ou seja, os direitos humanos, se uma pessoa deixa de exercer os direitos humanos, se uma pessoa deixa de praticar os direitos humanos, esses direitos humanos, a pessoa não perde eles. Países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento. Então a imprescritibilidade de direitos humanos significa que uma pessoa ela não perde os direitos humanos pelo simples fato de não exercê-los. Uma pessoa ela não perde o direito aos direitos humanos pelo simples fato de ficar um tempo sem usufruir deles. Pelo contrário, os direitos humanos, eles podem ser exigidos a qualquer momento, tá? Os direitos humanos, eles podem ser exigidos a qualquer momento, e não há que se falar em decurso de tempo. Ou seja, o decurso de tempo dos direitos humanos não impede, tá, que esses direitos humanos, eles deixem de ser exercidos. Ou seja, o decurso de tempo, ou seja, a pessoa passa 10 anos sem exercer um direito humano. Se ela fica 10 anos sem exercer, ela não perde esses direitos humanos. Ou seja, não há nenhum limite temporal em que seja necessário exercer aqueles direitos humanos sob pena de perder. Não, os direitos humanos eles podem ser usufruídos a qualquer tempo, exigidos a qualquer tempo, sem sofrer nenhum tipo de perda pelo decurso de prazo, beleza? Outra característica dos direitos humanos
é a inalienabilidade. O que significa inalienabilidade? Significa que os direitos humanos, eles não são objetos de comércio. Ou seja, os direitos humanos, eles não podem ser transferidos, eles não podem ser alienados. Por exemplo, uma pessoa não pode vender a sua dignidade da pessoa humana, tá? A pessoa não pode vender, por exemplo, o seu direito de liberdade de crença. Não pode vender o seu direito de locomoção. Isso não significa que a pessoa não pode desempenhar atividade econômica se utilizando um direito humano. Por exemplo, igual eu falei, a pessoa está no Big Brother usando a privacidade dela e está ganhando dinheiro. O que ela não pode é alienar, transacionar esses direitos humanos. Ela não pode vender, ela não pode transferir esses direitos humanos para outra pessoa. Esses direitos humanos são inerentes a ela, tá? Esses direitos humanos, eles são inerentes e próprios dela. Outra característica dos direitos humanos que nós temos é a chamada concorrência, tá? O que significa falar em concorrência? Significa falar que os direitos humanos, eles são concorrentes, ou os direitos humanos, eles se concorrem. O que significa falar isso? Significa falar que os direitos humanos, eles podem coexistir uns com os outros. Os direitos humanos, eles podem ser exercidos concorrentemente e cumulativamente ao mesmo tempo uns com os outros. Ou seja, um direito humano não exclui o outro. Não é porque eu, por exemplo, exerço a minha privacidade que eu não posso exercer, por exemplo, a minha liberdade de opinião. Ou seja, os direitos humanos, eles convivem harmonicamente uns com os outros. Eles são concorrentes, ou seja, eles podem ser exercidos de maneira e de forma concorrente e cumulativamente ao mesmo tempo. Beleza? E última característica dos direitos humanos que eu queria falar com vocês é a chamada complementariedade solidária. Tá? Complementariedade solidária. Esse princípio da complementariedade solidária, ele ele dialoga bastante com o princípio da universalidade e com o princípio da indivisibilidade. Questão do princípio da complementariedade solidária significa basicamente que os direitos humanos, eles são interdependentes. Um depende do outro. Por exemplo, o direito de liberdade de locomoção, ele está intimamente ligado com o direito de habeas corpus. O direito, por exemplo, social à saúde, está intimamente ligado com o direito à vida. O direito, por exemplo, à liberdade de culto, tá? O direito à liberdade de culto, ele está necessariamente ligado com o direito de liberdade de crença religiosa. Ou seja, esse princípio da complementariedade solidária significa falar que os direitos humanos, eles se interrelacionam e significa falar que eles são interdependentes. Um direito humano é ligado com o outro. Um direito humano depende do outro. E é justamente essa interdependência que faz com que eles sejam indivisíveis. Ou seja, por serem interdependentes, um decorrer do outro, ou seja, um advir do outro, que faz com que esses direitos humanos, eles sejam uníssonos e que eles sejam indivisíveis. Beleza? Gente, o que eu queria falar com vocês aqui, se vocês toparem? Vocês topam da gente fazer umas questões aqui de OAB e concursos aqui? Eu separei pra gente algumas questões aqui, pra gente fazer. Tem um site aqui de questões aqui que eu sigo, que eu assino. E eu separei algumas questões aqui pra gente fazer. Vocês topam? Pode ser rapidão?
Pode ser? Não, então tá beleza então. Vamos lá. Vamos projetar aqui. Tá todo mundo conseguindo ver aí, gente? Tá todo mundo conseguindo ver aí? Só para eu saber. Beleza, o que eu queria falar para vocês? Esse é um site de concursos, chama qconcursos.com. Ele é o maior e melhor site de questões assim de concurso, não só de concurso, né, de questões assim no Brasil. Tem questões de OAB, tem questão de concurso, tem questão de tudo quanto é tipo de prova. Você pode pesquisar questões específicas de determinada matéria e são questões comentadas. Então, eu até sugiro para vocês, gente, quem quiser dar uma olhada depois, você pode assinar e é baratinho, pô, é coisa de 10, 15 reais por mês. Ou se você cadastra lá, tem como fazer 10 questões por dia. Eu como professor e como amiga eu sugiro, é bem legal mesmo, tá? Vamos lá, vamos resolver algumas questões aqui. Primeira questão aqui, tá? Primeira questão diz assim, essa daqui está envolvendo a nossa matéria anterior. Vamos lá. Os direitos humanos de primeira dimensão geração marcam a passagem de um Estado autoritário para um Estado de direito. E nesse contexto, o respeito às liberdades individuais em uma verdadeira perspectiva de absenteísmo estatal. Alguns documentos históricos são marcantes para a configuração e emergência desses referidos direitos, destacando-se os seguintes documentos. Ou seja, o que ele está falando? Destacando o seguinte documento, exceto. Ele está falando o seguinte, existiu uma época em que o Estado era soberano, que o Estado era autoritário. E existiram alguns documentos que marcaram justamente essa mudança de Estado autoritário para um Estado de direito, em que foram surgindo as primeiras e segundas gerações. Ele está perguntando aí qual desses documentos aí, tá, não faz parte dessa mudança de Estado soberano, de Estado autoritário para Estado de direito. Ele colocou letra A, Paz de Westfália, B, Habeas Corpus Act, C, Constituição de Weimar da Alemanha, Magna Carta de Rei João Sem Terra, Bill of Rights, letra E. Qual que não faz parte dessa passagem de Estado absoluto, soberano, para o Estado de direito? Vocês lembram que a gente viu isso nos principais documentos históricos? Aqui ele falou A. Alguém mais, gente? Dá um chute aí, ou qualquer coisa. Fala o que vocês acham. Vamos lá. Nós vimos sobre o Habeas Corpus Act? Vimos. Nós vimos sobre a Magna Carta do Rei João Sem Terra? Vimos. Vimos sobre a Bill of Rights? Vimos. A Constituição de Weimar, ela surge, né, quando a gente falou dos direitos sociais, tá? De segunda geração. Direitos de igualdade. A letra A, o único que a gente não viu é esse daqui, Paz de Westfália, tá? Que esse daqui é o de 1640 C, eu não sei. Para mim esse gabarito aqui tá errado. Enfim, o gabarito, eu não concordo com esse gabarito aqui. O gabarito errado mesmo é o Paz de Westfália. Por que Paz de Westfália? Porque esse Paz de Westfália é um que surge em 1648, em que ele vai estabelecer os estados soberanos, em que surge o direito internacional, tá? Então, a resposta correta aí, apesar do gabarito errado, é a letra A. Deixa eu até ver o que eles estão falando em comentários aqui. Enfim, vamos lá. Vamos para a próxima. Considerando os direitos humanos como um conjunto de regras Considerando os direitos humanos como um conjunto de regras
para salvaguardar as necessidades essenciais da pessoa humana e os benefícios que a vida em sociedade proporciona, a fim de que a pessoa, ao mesmo tempo que se torne útil à mesma sociedade, vive em harmonia e goze de paz. Sobre algumas características dos direitos humanos, é incorreto afirmar: universalidade. Direitos fundamentais aplicam-se a todos os indivíduos, independentemente de nacionalidade, sexo, raça, credo ou convicção político-filosófica. Inviolabilidade. Nenhuma lei infraconstitucional, nem tampouco autoridade alguma, pode desrespeitar os direitos fundamentais de outrem, sob pena de responsabilização civil, administrativa e criminal. Complementariedade. Os direitos humanos fundamentais não devem ser interpretados isoladamente, mas sim de forma conjunta para sua plena realização. O que vocês acham? Gente, falando sobre as características aqui dos direitos humanos. Universalidade, inviolabilidade, complementariedade ou nenhuma das alternativas? Essa inviolabilidade aqui, apesar da a gente não falou dela, ela é um pouco mais profunda, mas a inviolabilidade, ela é realmente uma característica dos direitos humanos. Os direitos humanos, eles não podem ser desrespeitados, eles não podem ser violados, tá? Por nenhum tipo de legislação, tá? Por nenhum tipo de lei infraconstitucional ou por outra autoridade, tá? A letra B aí tá correta, a resposta certa é a letra D, que fala que nenhuma das alternativas mesmo. Ou seja, todas as outras estão corretas. Ah, vamos ver que vocês lembram isso daqui. A eficácia horizontal dos direitos humanos. Acho que foi na nossa primeira ou segunda aula. A eficácia horizontal dos direitos humanos se caracteriza por ser aquela aplicável nas relações entre particulares, poderes públicos, estados soberanos, organizações internacionais, poder público e os particulares. Vocês lembram? De eficácia vertical e eficácia horizontal? A eficácia horizontal dos direitos humanos é aquela que é aplicável entre quem? Vocês lembram? Falei que a eficácia vertical era aquela entre o Estado e os indivíduos, né? O Estado e os particulares. Ou seja, de baixo para cima. E a eficácia horizontal ela era aquela entre os particulares. Beleza? Entre os particulares. Vamos ver aqui a última aqui, ó. Vamos lá. Isso aí, Reginaldão. Assinale a alternativa que não apresenta característica dos direitos humanos. O que não representa característica dos direitos humanos? Relatividade, indivisibilidade, historicidade, irrenunciabilidade, prescritibilidade e universalidade, interdependência, cumulatividade e essencialidade, inexaurabilidade, inalienabilidade e limitabilidade. Qual dessas aí não apresenta característica dos direitos humanos, gente? O Duda, só uma coisa aqui. Limitabilidade é ou não? Vamos lá, vamos fazer a da Duda aqui. Limitabilidade. Os direitos humanos, eles são limitáveis? Significa falar relativos, tá? Limitabilidade é a mesma coisa que relatividade. É. Inalienabilidade também é. Inexaurabilidade significa falar que eles são inesgotáveis, tá? Doutrina mais profunda considera que eles são inesgotáveis. Interdependência são, cumulativos são, essenciais são. Relatividade sim, indivisibilidade sim, historicidade sim.
Olha o que não é. Não apresenta características de direitos humanos. Irrenunciabilidade, ok. Prescritibilidade e universalidade. Prescritibilidade tá errado. Os direitos humanos, eles são imprescritíveis. Os direitos humanos, eles são imprescritíveis. Beleza? Gente, então é isso aí. Tranquilo? Tranquilo, gente. Com alguma dúvida? Alguma coisa? Algum questionamento? Até perguntar pra vocês, hoje vocês estão mais calados? Hoje o que foi que vocês estão me secando? Que ninguém quer conversar comigo hoje. Tá todo mundo... Vocês estão brigados comigo? Fiz alguma coisa pra vocês? Até perguntar pra vocês... Vocês querem que a gente tente toda aula resolver uns exercícios assim? Uns 3 a 5 exercícios? Pra gente resolver todo final de aula? Questões de OAB, questões de concurso, para vocês verem mais ou menos como é que cai, para ver realmente, para vocês verem como que é a incidência dessa nossa matéria em concurso, em prova, em OAB. Enfim, não sei o que vocês acham. Beleza? Então tá bom então. Eu quero que vocês me falem, o que foi que vocês estão secos comigo, gente? Vocês, toda aula vocês participam pra caramba, nós conversa pra caramba. Hoje vocês estão meio quietos, vocês estão calados, ninguém tá falando nada, quase ninguém, pouquíssimas pessoas participando. Vocês estão me secando, sou eu? A culpa é minha? Eu fiz alguma coisa pra vocês, gente? Me desculpa, me perdoa, tá bom? Não, gente, beleza então, é nóis então. Boa semana aí pra vocês. Deus abençoe, bom descanso. Que Jesus possa continuar manifestando a graça, o amor, misericórdia dele aí na vida de vocês, na família de vocês. E é isso, tá bom? Tamo junto. Qualquer coisa que precisar, tô à disposição. Sabe que é só falar.